Olá, teleassinante NET Franca. Está começando o programa Fausto Puglia, diretamente da loja Canto de Minas. No Momento Saúde, contamos com a participação da professora doutora Kátia, da Audibel Franca, que falou sobre a nossa audição. Também contamos com a participação da Associação das Óticas de Franca. No Arte e Cultura de hoje, vamos até Araxá, no Grande Hotel Tauá, onde entrevistamos João da Fonte, um expert da história da cidade. Nossa viagem musical vai até as Serras Gaúchas, no Natal Luz. Vamos agora ao Momento Saúde com a professora doutora Kátia da Audibel, que falou sobre a importância da audição. Veja. Eu costumo dizer que a audição é o meio pelo qual nós nos mantemos em contato com o mundo. Mas tudo começa ao nascimento. Quando a criança nasce, mesmo que ela tenha normal todos os órgãos fonatórios, todo o seu sistema eletrofisiológico, toda a sua anatomofisiologia, ela precisa do estímulo do som. A criança que sofre a privação sensorial, ela não vai desenvolver, adquirir fala e linguagem corretamente. A audição é o meio pelo qual nós adquirimos, desenvolvemos a fala e a linguagem, que é o meio pelo qual nós trocamos ideias, nós nos mantemos em contato com o mundo e com o homem. Ao percebermos uma diminuição na capacidade de ouvir, é importante tomarmos algumas medidas. Veja a explicação da doutora Kátia sobre o que devemos fazer. A diminuição na capacidade de ouvir pode acontecer por várias razões. A primeira delas pode ser por algum processo infeccioso ou pode ser por apenas um acúmulo excessivo de cera no conduto auditivo que o organismo não eliminou. Quem vai diagnosticar, tratar esse caso deve ser o médico especialista em otorrinolaringologia. Somente o médico pode diagnosticar e tratar essas diminuições da audição. Depois que a pessoa for examinada, avaliada e diagnosticada pelo médico, ela vai, com certeza, ser submetida a exames que são chamados de audiometria. A audiometria é a medida da audição. Então, ela vai ser submetida a exames de audiometria para avaliar a acuidade auditiva, o mínimo de som que a pessoa necessita para sentir a sensação sonora. A partir daí, e baseado nos estudos que foram realizados nos laboratórios de Graham-Bell, nos Estados Unidos, eles vão comparar o limiar em resposta dessa pessoa que está referindo, que está ouvindo mais baixo, com o padrão de normalidade publicado nos livros. Então, seria numa escala de 0 a 20 decibéis, normal. De 25, 21 a 40 seria uma perda leve. De 41 a 70, nós consideramos uma perda auditiva moderada. E de 71 a 90, uma perda auditiva que nós consideramos de grau severo. E acima de 90 decibel ou decibéis, tanto faz um quanto o outro, nós consideramos perda auditiva de grau profundo. Para esses casos, a pessoa, obviamente, não sente uma sensação de diminuição da audição. Ela realmente sofre privação
sensorial bastante acentuada. Ela não desenvolve fala e linguagem corretamente e apresenta muitos problemas de sociabilização. Outro ponto abordado é sobre recursos tecnológicos disponíveis atualmente. Acompanhe. Há alguns anos atrás, não muito distante, a tecnologia disponível para amplificação era totalmente desprovida do que nós chamamos hoje de sistema ou mecanismo inteligente. Hoje em dia, os aparelhos auditivos digitais têm recursos que são inteligentes, ou seja, se você está fazendo uso de um aparelho auditivo num ambiente silencioso, ele se comporta de uma maneira. E se você entra em um ambiente ruidoso, ou se o ambiente ruidoso se aproxima da pessoa que está fazendo uso do aparelho auditivo, de uma forma automática, ele aciona filtros que vão atenuar o ruído e amplificar a fala. Eu gostaria de aconselhar as pessoas que, por alguma razão, em algum tempo da sua vida, já tentaram ou já ouviram dizer que o aparelho auditivo faz barulho, que o aparelho auditivo não traz benefício, que façam uma experiência, procurem a Audibel aqui em Franca, façam um teste com o aparelho auditivo. Podem fazer, inclusive, a experiência domiciliar, podem testar o aparelho auditivo para perceber o real benefício que esse aparelho auditivo vai trazer. Lembrando que o nervo auditivo que sofreu privação sensorial, ele precisa de um tempo de estimulação, de acomodação, para que o resultado realmente possa ser efetivo. A professora doutora Kátia falou sobre uma grande conquista da Audibel Franca em 2009 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Audibel Anderson e Kátia, Audibel que atende Franca, toda a comunidade de Franca e região, foi submetida a uma avaliação durante o ano de 2009, junto com todos os distribuidores do Brasil, e esse prêmio chamou-se Incentivo 2009. Então, eles avaliaram os pacientes atendidos pela Audibel, os pacientes que foram submetidos ao processo de seleção e adaptação de aparelho auditivo, obviamente encaminhado pelos médicos otorrino, os médicos especialistas em otorrinolaringologia que encaminham seus pacientes para os cuidados com a equipe Audibel Franca. E esse prêmio visou avaliar o benefício, a satisfação desses pacientes que foram adaptados no decorrer do ano de 2009. E eu tenho a grata satisfação e com muito orgulho dizer que Anderson e eu, Kátia, recebemos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, de 10 a 12 de abril, o prêmio de segundo lugar Brasil durante o ano de 2009 em excelência de adaptação. Esse é o motivo pelo qual Anderson e Kátia e toda a equipe Audibel Franca nos sentimos cada vez mais motivados a continuar com o trabalho, com seriedade, com profissionalismo, atendendo cada dia melhor os nossos pacientes.